finalmente vai sair, meu irmão. Que massa. Obrigado por ter vindo, cara. Mano, eu que agradeço o convite ontem e tudo tem que ser como é, né? Tipo, na correria da saída, na correria do dia a dia. Né? Último dia arrumando as coisas aí. Pra quem não sabe, então na verdade vamos fazer uma introdução, né, cara? Sejam muito bem-vindos. O que? Mas antes vamos ancorar, vamos dar uma ancorada, mano. Boa. Pezinho no chão aí, aterrado, né? Traz atenção pra respiração. Cheio de pensamentos, né, na cabeça. Vamos colocar ele de lado nesse momento. E trazer a presença, né, a presença absoluta. A mente Buda, que é o estar aqui. A liberdade através do viver. Escolhendo cada dia, estar aqui, realizando, se realizando, conectados e vivendo o que é viver essa experiência humana, bela como ela é. Vai abrindo os olhos, reconectando com o ambiente. E é isso. Agora sim, mano. Muito obrigado. Outra vibe, né? É um detalhezinho pequeno que faz toda a diferença. Aqueles 20 segundinhos, né, no dia que você fecha o olho e pá. E a gente esquece disso, né, cara? É algo tão simples e tão poderoso e passa o dia, passa a semana e o cara não tira 20 segundos pra fazer isso. É louco, né? Porque no momento ali do rush, da loucura da vida, você fala assim, mano, você até, tipo, se você já pratica, né, tem essa ferramenta, mano, não existe espaço, é como se tivesse tudo comprimido, e você fala, mano, sentar 20 segundos ali, mano, vai me atrasar tudo, vai fazer tudo desandar. Mas é realmente isso que faz a parada fluir, né, de se desenrolar. E algo tão, como eu falei, tipo, é tão simples e toma pouquíssimo tempo, né, cara? E a gente hoje em dia é distraído e celular e busy. Mas estamos aí, né, brother? Estamos aí. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui agora em Gold Coast com o Thiago, brotherzaço aí que a vida presenteou, né? E a gente tá um tempão para querer gravar esse vídeo. Eu tava nos meus compromissos, ele também no dele. E aí agora, prévia, antes de ir embora, último dia, falei, cara, vamos gravar, vamos fazer acontecer. A gente se encontrou ontem na praia, falei, irmão, amanhã 1 horinha a gente grava. E antes de ir embora aqui, vamos registrar esse momento, porque a gente teve muita troca, né, legal já, desde que a gente se conheceu, sem câmera ligada. A gente sempre falou, se tivesse a câmera ligada, ia dar um podcast. Ia dar um podcast. Então a ideia é essa, bater um papo com o Thiago aqui e ver o que sai no fluxo mesmo. Né, a gente compartilhar um pouquinho as nossas histórias aí, a gente tem bastante coisa em comum, né, criação de conteúdo, autoconhecimento, a vida, as viagens. Então essa é a ideia, vou deixar o Thiagão se apresentar aí pra galera e daí a gente segue. Bom, primeiro gratidão, né, por essa conversa, porque é uma parada que, brother, fazia tempo que eu queria fazer com você, mas tipo de vida assim, mano, sentar, ligar uma câmera e tipo dar aquela brisada, sabe? Tipo, igual a gente sempre faz. Mas é isso, né? Estamos aí na jornada, caminhando, se conhecendo. E como a gente trocou essa ideia ontem, né? Tudo acontece por um motivo e nada por acaso. A gente se conheceu de uma maneira bem orgânica e fluida, através de uma mensagem sua, de um desejo também de criar uma relação antes de chegar aqui, que foi um movimento bem da hora, assim, que eu falei, porra, mano, o cara, tipo... o Maurício foi entendendo assim para onde ele ia, ele já foi meio criando relações. E aí um dia se apareceu lá no café onde eu trabalho, e aí foi convidado para o Natal, isso se desenrolou. Mas é isso, mano, tipo, não sei o que falar da minha apresentação, mas vamos aí. Mas conta aí, cara, conta pra gente quem que tu é aí. Vamos fazer um clássico aquele de então, falar assim, tá. Não, o contrário do clássico, na verdade. Vamos falar quem tu é sem falar o que tu faz. Quem eu sou sem falar o que eu faço. Tá. Bom, eu me apresento hoje como Thiago, eu estou o Thiago. E
O Thiago escolhe hoje viver a sua forma de viver, o seu way of living, de passar pelos desafios diários, mas muito presente com isso. E o Thiago vem caminhando esse caminho do autodesenvolvimento consciente desde 2020. Eu acho que a pandemia nos deu muito espaço para todos, né, passarem por isso. E eu falo consciente porque, mano, a jornada da vida, né, até o último dia é um caminho de desenvolvimento. E aí cabe a você estar consciente ou não dele. Então, consciente desde 2020 e nessa busca de me compreender, né, com perguntas: quem é que escuta o escutar? Quem é que vê o ver? Quem sou eu, né? E disso tudo, processos vão se abrindo. Hoje eu busco muito estar presente com tudo que eu faço. A gente estava falando, né, da correria e tal, mas muito presente nessa correria. E lógico, mano, tem momentos que a vida, tipo, mano, te dá aquele headshot, né? Tipo, pá, fica loucura, frenética, caótica. Mas a pergunta que eu me faço diariamente, assim, eu acho que isso exemplifica muito do que eu estou ou do quem eu sou hoje. É o que o dia de hoje me apresenta como oportunidade para que eu possa me tornar aquilo que eu necessito e busco de alma me tornar para o próximo estágio da minha vida. Então, hoje, uma verdade para mim é entender que o dia de hoje ele já existe, ele já está realizado. O dia de amanhã requer que eu seja algo diferente. E esse algo diferente ele só é realizado, ele só é concretizado e criado no dia de hoje. Então, nessa busca, né, por objetivos, que a vida é uma constância de buscar objetivos e alcançar os nossos sonhos, a pergunta recente tem sido o que eu preciso me tornar para me preparar para essa próxima fase da minha vida que está se abrindo à minha frente. E a pergunta diária, que exemplifica muito quem eu sou hoje, é o que o dia de hoje me apresenta de possibilidades e oportunidades para eu criar um pouco mais desse ser que está subindo, né, que está sendo criado aí. É isso, mano, esse é o Thiago aí. Irado, cara. E aí, pra quem não sabe, o Thiago, ele tem um projeto chamado The Way of Living, é isso, né? The Way of Living. Que envolve muitas coisas. Eu achei muito interessante tu falar que é autodescoberta, né? Esse processo da autodescoberta consciente, do processo não do autoconhecimento somente, mas é uma descoberta diária, né? Então o Thiago, ele conduz, além de muitas coisas, também conduz meditações. Eu tive a honra de participar recentemente aqui de uma meditação presencial, que foi muito massa. E a gente vem conversando muito sobre isso, né? Desde, acho que do primeiro papo da gente foi essa parada de estar presente, questão de criar conteúdo, redes sociais, ele também cria bastante conteúdo. A gente sempre troca muita ideia com relação a tudo isso e sobre a vida também, né? E recentemente a gente tinha conversado, né? Algumas vezes a gente veio conversar sobre a questão de projetos, poder fazer parcerias. E a gente está, acho que, no momento, cada um na sua jornada, mas um momento muito parecido também, né? A gente conversou sobre isso ontem de novo, que chegamos num ponto em que a gente já percebeu basicamente tudo que vinha nos limitando, que era a gente mesmo. E nesse momento da caminhada agora, a única guerra é contra a gente mesmo, né? A nossa versão de ontem para a versão de hoje, para a versão que eu quero ser. Isso. Né? Então, como a gente tem lidado com essa questão toda de autossabotagem, de se sentir frustrado, comparação, na criação de conteúdo, na arte, eu sinto que hoje a gente está tem muita influência externa, muito estímulo, que muitas vezes acaba nos colocando num lugar de, tá, mas quem sou eu no meio de tudo isso, né? Como que eu consigo encontrar o meu caminho se eu tenho tanta referência e eu acabo tentando buscar sempre fora, né? Então, qual que é a tua visão sobre isso, né? Que a gente conversou muitas vezes, e ontem também mais uma vez, que a gente falou, vamos gravar amanhã sobre isso, principalmente sobre essa questão que tu comentou da tua versão de hoje, né? Do dia de hoje, cada dia para ti é um dia novo, né? Uma nova oportunidade para caminhar em direção àquilo que tu realmente está se tornando e quer se tornar, cada vez mais consciente. E como que tu enxerga esse processo, né? Na tua vida, no teu negócio, como que tem sido para ti compartilha com a gente, como tem sido essa jornada recentemente, enfim. Iniciou, né, tipo, tá aqui onde eu tô hoje, porque, tipo, tendo essa conversa que a gente teve, que nos levou até esse momento de hoje, quando
você, dentro de outras 2 pessoas, me ajudou a enxergar que faltava verdade no que eu estava tentando fazer. Como naquela sua busca também de buscar parcerias, eu acho que eu fui a primeira pessoa que te perguntei e falei, mas por que você quer? Por que você precisa de mim, tá ligado? Que também te gatilhou todo esse processo. E é legal, né, como a ajuda ela vem... Uma troca, né, tipo, nesse câmbio. E quando eu entendi que faltava verdade, né, brother, para o que eu tava fazendo, foi onde eu realmente comecei a acessar que eu era o maior limitador de tudo isso. Que nada mais era eu, facing, né, tipo, olhando, encarando eu mesmo e perdendo para mim mesmo todos os dias. E aí vamos falar um pouco de sombra, né, porque eu acho que a comparação nada mais é de uma sombra que a gente também rejeita, mano. Porque se você usar a comparação de uma forma saudável, dentro do meu trabalho eu sempre vou falar de emoções neutras, independente se elas são mais adaptativas, mais mal adaptativas, positivas ou negativas. Nós, dentro do nosso momento de consciência, vamos determinar se elas são positivas ou negativas, se elas vão nos ajudar ou não ajudar. Então a comparação, né, um sentimento de comparação que é gerado por um pensamento, vi lá, devia estar fazendo isso, bombardeado de informação, me comparo, e aí acaba não fazendo nada, se sabotando, ele também pode ser um fator determinante de transição, né? Porque eu posso olhar para a comparação e usar a comparação como entusiasmo e como motivação. Uma inspiração. Pô, se o Maurício pode fazer isso, eu também posso realizar, porque o Maurício nada mais é do que uma outra faceta minha. Naquela parada de todos somos um, né? Sim. E explorar isso um pouco mais. Então, quando eu entendi que faltava a verdade pra mim, eu comecei a realmente buscar isso. E foi onde eu realmente acho que eu saí, tipo, do armário, assim, mano. Literal, tipo, saí do casulo, né? Porque eu falei assim, brother, por que toda vez que eu coloco uma câmera na minha frente pra gravar um conteúdo, eu tenho essa sensação de medo, de pressão, de que eu tenho que performar porque eu tenho que falar de um certo jeito, eu tenho que me vestir, né? Criar um personagem, né? Um papel, porque se eu fizer esse papel bem feito, aí o filme vai vender. Então eu preciso atuar. E nada, mano, a vida é uma atuação, né? Eu tava escutando um podcast esses dias e o cara falava assim, mano, quando você entende que a vida é um filme, é uma película em movimento, passando na sua frente, o propósito da vida é você realmente olhar para trás e ver o projetor, mano, projetando isso, né? Então, o projetor, a vida. E aí foi, mano, esse processo de me descobrir, de entender, sair do casulo. E os mesmos vídeos que eu fazia de 2 minutos que não davam, tipo, resultado nenhum, hoje eu tô fazendo de 3 e de 4, porque é como eu me expresso. Hoje, sim, eu entendo que eu posso usar uma ferramenta de uma outra forma, ser mais conciso e tal, mas existem coisas, mano, que minha alma quer falar e ela quer falar 4 minutos. E hoje eu tenho subido esses vídeos, só que da minha verdade, sem esse medo de performar, de fazer errado, de nananana. E, mano, o que eu tenho recebido de feedback, da galera mandando mensagem, de engajamento, é a mesma coisa. O que mudou? A energia. Porque antes eu entrava de uma energia onde, mano, eu preciso entregar um resultado, eu preciso ser isso para que isso aconteça, controle. Quando eu abri mão do controle, eu abri meu campo energético, expandi e aceitei a minha verdade, que é isso, mano, eu gosto de estar sem camiseta fazendo meus vídeos, eu gosto de falar como eu falo, eu gosto de gesticular e tal, não preciso estar travado, porque isso também tá me travando. Cara, isso é muito massa, porque vou te falar que para chegar nessa conclusão vai um tempo, né, irmão? Vai um tempo e vai um perrenguezinho, porque ano passado eu te comentei, né? Eu criei vários conteúdos e sempre também nessa mesma linha de tentar vestir um personagem, ou entrei na frente da câmera e aí parece que não é a mesma coisa, e tu pensa em resultado, tá, mas o vídeo tá grande, tem que ser menor. É bizarro, assim, é para quem é artista, para quem trabalha com autodesenvolvimento, autoconhecimento, enfim, todo mundo que tem que comunicar, né? Comunicar algo pro mundo. Mais uma vez eu digo, hoje a gente tá mergulhado num oceano de influências externas, estímulos o tempo inteiro, que não tem como a gente não se comparar em algum momento, né? Sim. A gente pega o celular, pega o feed e a comparação, e a informação. Isso que tu falou é muito legal, tu conseguiu entender a tua maneira de comunicar, como tu está alinhado com a tua essência e como tu se expressa. Obviamente é importante a gente entender as ferramentas e saber
que funciona um pouco mais, o que não, mas não que isso vá determinar a nossa maneira de comunicar E ou o de se sucesso, expressar. né, também, Exato. né, mano? Então, Então quando a gente vai, acho que é como se fosse assim, a gente muda o foco e tu se permite a realmente a comunicar a tua verdade, como tu falou, a gente falou sobre isso também naquela conversa. Não, tenho certeza que aquela comunicação ela vem de um lugar diferente e não importa se vai ser 1 minuto, 3, 4 ou 5 minutos. As pessoas elas vão se conectar com aquela mensagem, as pessoas que têm que se conectar. Pode ser que teu vídeo não vá performar tanto em números de quantidade de pessoas, mas ele vai performar muito mais no impacto positivo nas poucas pessoas que assistiram aquele vídeo. Então, essa parada de criação de conteúdo e seguir fórmula, porque tem que fazer assim, fazer assado, nesse formato, com gancho, tal legenda. Cara, isso, ok, funciona com o algoritmo, ele vai entregar. Só que tu passa a ser mais do mesmo, tu passa a comunicar naquele mesmo formatinho que tá todo mundo fazendo e tu vai mais uma vez se escondendo, tentando se encaixar numa caixinha e aí tá, beleza, usa a ferramenta, entende quais técnicas talvez de comunicação, vídeo mais curto, mas se permite colocar o teu tempero, a tua essência nessa comunicação. E é isso, né? Usa a ferramenta pra você, né? Porque aí se você começa a usar os templates, tem que fazer o gancho, tem que falar em tantos segundos, você tá deixando o sistema usar você de novo, né, mano? Porque aí esse se tornar mais do mesmo nada mais é do que entrar em mais um sistema, né? É o sistema que entrega. Mas e o meu sistema, a minha influência dentro do sistema? Como que eu uso o sistema pra mim, a meu favor, enquanto eu mantenho a minha essência e a minha verdade, né? Que eu acho que é isso que geralmente a gente se perde e aí entra essa autossabotagem, né? Porque a sabotagem também nessa parte artística, criação de conteúdo, ela também é mano, eu sei que eu quero falar assim, eu sei que eu quero expressar isso, entregar isso, só que eu me saboto por quê? Por um medo de não dar resultado. E aí quando eu me atrelo ao resultado, eu começo a me sabotar da minha essência, da minha verdade. E aí entra, então eu vou fazer o que o Maurício tá fazendo, porque o que o Maurício tá fazendo tá entregando. Só que o Maurício tá na verdade dele, mano. Cara, esse foi o principal ponto, velho. Assim, eu comecei a criar conteúdo com mais frequência no ano passado, parei, tava um tempão sem criar nada, até falei contigo ontem, né? Vamos fazer isso pra dar um burst aí. E eu até hoje, eu ainda peno demais com isso, de olhar o que o fulano, o ciclano tá fazendo e tentar entender como que eu poderia ou replicar ou fazer funcionar, mas tu acabou de entregar todo o ouro aqui, né, da conversa. Cara, o fulano tá na verdade dele. Então funciona pra ele daquele jeito porque ele tá ancorado naquilo. Se eu quiser tentar simplesmente espelhar ou não pegar como inspiração, mas replicar aquilo, não vai adiantar, porque não é minha verdade. E mano, você já deve ter feito isso, quantas vezes eu fiz isso apenas pra me frustrar novamente. Exatamente. Cara. Eu fazia e falava, não, mano, porque agora eu vou passar um conteúdo prático e tal, nesse formato, porque eu vi o Brother X fazendo. E aí não, porque vai viralizar agora, vai pá, mano. O bagulho não tinha engajamento nenhum, brother, porque era tipo, mano, um robozinho copiando um sistema que já existe, tá ligado? E é muito louco porque demora muito tempo pra gente perceber isso e é meio que normal, né? Diante desse rolê todo que a gente tá conversando, né, da vida e desses estímulos. Mas não sei pra ti, mas pra mim agora que eu percebi isso e eu vi de vez assim, eu falei, cara, não tem como querer seguir outro caminho. Porque se eu for, eu sei que eu vou voltar pra esse mesmo ponto, eu vou olhar, vou fazer, não vou ficar satisfeito, vou me frustrar. Então eu falei, cara, beleza, vou entender o sistema, mas eu preciso realmente criar desse lugar. E eu acho que um dos pontos que mais pega, principalmente pra mim, é a questão de que pra eu ser verdadeiro, eu preciso ser vulnerável. Não tem como eu ser 100% verdadeiro e transparente com o que eu comunico se eu não for vulnerável. E aí quando a gente fala em ser vulnerável, toca em questões muito delicadas, que a gente não quer mostrar nossa fraqueza, não quer mostrar que eu não consigo fazer tal coisa. Só que, pelo contrário, as pessoas entendem, se identificam com as histórias que a gente consegue trazer através disso. Então, talvez tu falar um ponto ou alguns pontos teus de fraqueza, né? Ser vulnerável, mostrar que tu também está no processo, que tá todo mundo aprendendo, isso aqui é uma troca, né? A gente pode ensinar e aprender ao mesmo tempo. Acho que isso é muito mais válido que buscar um conteúdo perfeito ou, enfim, seguir só um modelinho ali. Qual que é a tua opinião sobre essa questão de ser vulnerável, né, no teu conteúdo, na tua vida, nas relações? Eu acredito, né, eu não acho, eu acredito que, pra mim, né, tipo, e assim, tudo que a gente já falado, do que a gente experiencia da gente, do que é verdade pra nós, né. O Thiago não sabe e não deseja viver fora da sua verdade. O Thiago não sabe e não deseja viver fora da sua vulnerabilidade.
E é uma dos meus valores, como também é uma da minha essência, mano. Porque a partir do momento que eu posso ser realmente vulnerável comigo e me aceitar como eu sou, as minhas limitações, fraquezas, forças, tudo aquilo que me impulsiona, mas também tudo aquilo que me limita, né? É onde eu posso realmente caminhar essa jornada me desenvolvendo, né? Porque senão eu me travo em algum momento. E essa conjunção, né, de eu descobri que faltava verdade, né, falando de conteúdo, mas isso, mano, o meu profissional, o meu pessoal, o meu relacionamento, eles vão todos compartilhar das mesmas dores e dos mesmos impulsos, então tudo meio que tá atrelado. Quando eu entendi que faltava verdade no meu conteúdo, eu percebi que faltava verdade em outras áreas da minha vida, faltava verdade em relações, como eu estava me apresentando para relações, o que eu estava desejando e buscando de forma incessante que já não me servia mais ou que já não era para mim, mas eu ainda, por uma busca, tava aí, pô, quero fazer parte desse grupo e tal. E aí quando eu me vulnerabilizei para mim, que é onde você tira as máscaras para você, né, mano? Porque no final do dia é você com você, né, brother? Você tem as pessoas que caminham ao seu lado, mas, mano, é você que acorda todo dia com você, né, mano? Que tá na tua cabeça e sabe os dias, as noites escuras da alma, né, que você passa. Então, quando eu entendi que faltava verdade, né, e comecei a me vulnerabilizar mais, foi onde eu comecei a entender que, mano, se eu desejo realmente ensinar isso, eu preciso caminhar mais essa jornada. E é difícil, brother, mas se você quiser realmente transparecer, né, pra mim, o caminho é ser transparente, mano. Eu quero que você me olhe e veja o Thiago, mano, as veias, os tendões, os tecidos, o coração, fora dessa armadura externa. E é ser transparente, né, que transpassa a pele, que rasga a pele. E foi bem difícil, mano, iniciar isso, mas hoje, dentro desse processo, que hoje dentro dessa conversa faz, sei lá, uns 2 meses que eu entrei nele, nesse momento de vida, eu não vejo um caminho sem ele. Não tem como voltar para trás, né? Uma vez que você viu, não tem como desver. Exato. E eu até postei um vídeo sobre a masculinidade, né? Que nesse caminho de me descobrir, me desenvolver, eu passei muito tempo dentro dessa energia mais feminina, emocional, me desenvolvendo nas emoções, mano, que são naturezas de qualquer ser humano, mas muito negadas dentro do meu ser, que eu fui desenvolver agora, como adulto. E eu precisei passar por esse processo, e eu sou muito grato por passar por ele, porque ele me trouxe as habilidades que eu tenho hoje de poder olhar pra você e falar assim, mano, eu sinto você, eu sei o que você tá passando e eu te vejo, brother. Mas hoje trazer uma energia mais masculina, porque a falta da energia masculina pra mim, ela também tá me causando problema, só tá na feminina. E hoje, consciente disso, eu tô trabalhando ela. E aí eu postei um vídeo sobre a masculinidade, mano, como que eu 34 anos num corpo masculino, homem, não sei expressar a minha masculinidade. Mano, uma galera, tanto mulher, que também se vê mais masculina do que feminina, uma galera, brother, que também se vê mais feminino, me deu um feedback, deu um engajamento bem da hora, assim, que eu não esperava, mano. Só que eu fiquei, tipo, uma semana com esse vídeo, assim, meio que pausado, quase uma semana, e falava, mano, será que eu posso ou não posso? Posso ou não posso? Eu falei assim, mano, eu escolhi esse caminho. E pra eu passar por ele, passar essa fase, eu preciso caminhar ele. E aí eu caminhando ele, eu vou poder ajudar, se um dia for do meu caminho, ajudar nesse caminho. E aí eu postei, e aí, mano, eu postei com aquela parada assim, mano, eu postei e só vou olhar amanhã o bagulho, Sai mano. correndo. Sai só com o rojão e sai correndo, né? E aí, mano, eu percebi, brother, esse é meu caminho. E aí, mais uma vez, o feedback da vida é, mano, continua fazendo o que você tá fazendo, tá ligado? Que irado, velho. Isso é muito Como massa. que é isso pra você, mano, desse vulnerabilizar? Cara, é um processo que eu sinto que ele é bem um processo do autoconhecimento como um todo, que é um descascar de uma cebola, assim. Quando a gente começa a dar os primeiros passos, tu acha que já tá totalmente vulnerável. E já acessei várias camadas, né? E aí tu vai percebendo que, cara, não tem muita coisa aqui dentro ainda. E cada mergulho a mais que tu vai passando, passando pela noite escura da alma e vem de novo. Eu sinto que ser vulnerável é um exercício. Né? A gente tem que praticar. E eu acho que tu falou uma coisa muito, muito legal aqui, né? A primeira pessoa que a gente tem que ser vulnerável é com a gente mesmo. Ser verdadeiro. E tirar essas máscaras que a gente vem vestindo há muito tempo
por sociedade, família, amigos, Sim. enfim, o nosso ciclo ali que a gente vem, né, vivendo e convivendo por muito tempo, começar por a gente mesmo, tirando as máscaras, entendendo a nossa vulnerabilidade no primeiro momento, acho que é o processo mais difícil. Quando a gente faz isso e se entende, e acho que é muito de aceitação também, né? Sim. Acho que ser vulnerável é aceitar todas as partes do nosso ser, ou as maiores partes dele, né? Então, é um processo que não é tão simples, mas que tem que ser praticado, e quanto mais a gente pratica, mais o outro caminho faz sentido. Que eu acho que o Vitor comentou, depois que a gente vê aquilo ali, não tem mais como desver. Então, sei lá, se num momento eu conseguir realmente perceber que aquilo ali eu não sou tão bom, ou tenho vergonha de uma coisa, por que eu não posso compartilhar isso? Por que eu não posso levantar essa bandeira ou Sim. bater no peito e falar, cara, eu sinto isso. Porque quantas pessoas não sofrem caladas também, né, mano? Porque esse sentir vontade de expressar e não expressar, que seja olhando pra você no espelho, mano, expressar, é o sofrer calado, né, mano? É repressão. É o reprimir uma emoção, é o reprimir um desejo, um desejo de corpo, de alma, de coração, e, mano, e o vulnerabilizar, às vezes, né, sendo homem, a galera pensa, mano, se ser mais feminino e tal, e falar das emoções, mano, também, brother. Talvez seja o caminho de alguém, tá ligado? Mas o vulnerabilizar, mano, se entender, né? Se compreender como as fraquezas, E eu acho as que muito forças. disso também envolve o amor próprio, né, cara? Como a gente se julga e pesa tanto com a gente mesmo em certas coisas, em muitas coisas, e a gente não se permite ser fraco ou vulnerável, porque a sociedade nos criou assim, o modo como a gente está inserido, ainda mais o homem, né, que tem que ser forte, não pode chorar e não sei o que, aquele... Cara, todo mundo tem a energia masculina e feminina, a gente tem essas duas polaridades. Shiva, e até isso, Shakti. exato, até isso que eu ia te perguntar, assim, como que tu enxerga nessa questão, porque todo mundo carrega por essência energia masculina e feminina, o universo é dual, a gente carrega essas energias, né? Tudo na natureza tem essa dualidade. A gente como homem, a maioria dos homens tem essa dificuldade em conseguir expressar o lado mais feminino, as emoções, a arte, a sensibilidade, né? Algumas pessoas conseguem, outras ficam muito nessa energia e falta a masculina, que é uma energia mais de ação, né? Mais de fogo, coragem, assertividade, exato. decisão, firmeza. Exato. Como que tu enxerga essa questão das energias, não só, né, no caso dentro da gente, mas como um todo, assim, nessas polaridades, a masculina e feminina, na tua vida, nos teus projetos, como tu falou que tu estava numa energia mais feminina e percebeu, né, essa necessidade de trazer, ancorar mais a parte masculina da tua energia para executar e fazer. Como que tu vê isso, assim, na tua vida, nos projetos? Cara, eu acho que é essencial, né? Tipo, o Buda vai falar do caminho do meio, né, brother? Então é o caminho do meio, né, mano? Muito pra esquerda, mano, desequilibra, muito pra direita, desequilibra, né? Então são extremos, ou é 8 ou é 80, ou é... E eu percebi isso, mano, agora nesse processo recente, assim, de trazer mais essa energia masculina. Entrou na cabeça, não, mano, agora eu preciso ser masculino, e pai, firmeza, e ação, e comunicar o que eu desejo, e demandar e tal. Só que, mano, aí também entra o desequilíbrio e todos os benefícios e todas as coisas boas do Thiago na essência feminina também. Cadê ela, tá ligado? Como que ele se equilibra? Aí eu falei, opa, traz um pouquinho mais pra cá, traz um pouquinho mais pra lá. Mas eu acho que é essencial, mano, e assim, eu só posso falar de mim, e falando do meu processo, a energia onde eu estava, eu não realizava. E aí eu percebi que faltava, e aí quando foi que me deu... Experiências foram me trazendo isso, me jogando na cara, me dando oportunidade de trabalhar. Alguns momentos que eu voltei para casa arrependido de não ter tomado uma ação, que era uma ação masculina, de uma interação com feminina, decisão também, mas algo assim que eu desejava no momento e eu não tomei a decisão, eu voltei arrependido. Eu falei assim, brother. E aí eu sou muito de olhar para mim no espelho quando eu tomo uma decisão e falar, mano, nunca mais. Eu falei, mano, nunca mais vou voltar para casa arrependido, tá ligado? E aí foi onde eu percebi que existe um desequilíbrio muito grande entre ser masculina e feminina, que é, mano, essa firmeza. Mano, eu quero isso, eu observo, eu sinto, eu entendo a minha necessidade, e aí eu encontro a forma de expressar isso, sem demandar, mas fazer com que isso aconteça. Sim. E mano, minha energia masculina, por ela estar enjaulada, né? Ela tava lá naquela jaula, naquele caboço, como que é? Calabouço, dungeon. Reprimida. Tava lá, mano, tirada assim, jogada no fundo do castelo. E sai, tipo, mano, tipo o cachorro que ficou preso a vida inteira quando ele sai da jaula, né, mano?
Sai Doido. comendo tudo, mano. E aí, mano, essa energia masculina, ela é caótica, brother. Ela é agressiva, ela é, mano, ela não se comunica, eu tô aprendendo agora a me comunicar através dela. Ela, às vezes, falta com respeito. E aí, tudo isso tá em observação, para que eu possa realmente usar ela sem ter que falar, mano. Sem ter que chegar. É só chegar com a minha presença. Você vai sentir a firmeza, assim. É essa energia aqui. E não vai precisar ter fala. Esse é o caminho. E aí, mano, essa energia tá me ajudando a realizar, a processar, a ter firmeza nas minhas decisões, a aguentar o processo, a falar, eu vou fazer. E aí o corpo, mano, cansado, a mente cansada, falando, não, vai dormir e tal. Eu falo assim, brother, se eu for dormir, eu vou estar repetindo o dia de ontem. E sim, o meu trabalho fala sobre equilíbrio, sobre estilo de vida, sobre recuperação, adaptação ao estresse. Mas hoje eu tô numa fase onde eu sei da minha capacidade física, mental e emocional. E eu eu trago isso, né, como necessidade de trabalhar essa minha energia masculina e, mano, vai realizar. Tomou uma decisão, essa parte mais feminina fala, puta, mano, mas eu poderia ter sido mais compassivo, eu poderia ter sido mais flexível, acomodativo. E sustentar essa energia, tipo, não, mano, é o que eu preciso hoje, eu vou ser firme, brother. Por mais que, mano, saia o tiro pela culatra e dê errado, mas eu preciso passar pelo processo de suportar isso. Sim. Suportar isso. Suportar o processo. Uma coisa que tu comentou comigo algumas vezes já, até a gente conversou bastante sobre isso, foi a questão do estar atento ao nosso corpo, né? Cada vez mais sintonizado, entender que nosso corpo fala a todo momento. E tu tá nesse caminho há bastante tempo, né? Trabalhou já com a parte mais do físico, né? O fitness, tá englobando agora essa questão do mais sensível, da meditação, da presença. E como que pra ti é essa questão de tu tá sintonizado com o teu corpo e principalmente nesse processo que tu comentou agora de entender mais a energia, né? O balance, né? Esse equilíbrio da energia masculina, feminina, quando ancorar cada uma delas e como que tu percebe no teu corpo. E aí eu já emendo uma segunda pergunta, que é como que a meditação, esse estado de presença, que é uma prática que tu traz como estilo de vida e passa para as pessoas também isso, para a gente conseguir acessar, como que isso te ajuda nesse processo de estar cada vez mais sintonizado no teu corpo, de conseguir estar nesse estado de presença para entender as tuas energias e aí sim conseguir agir num lugar de verdade. Acho que é tudo conectado, né? Como é que tu vê isso? Cara, o corpo é, tipo, pra mim é esse avatar, né? Tipo, mano, é essa máquina que a gente veste como consciência, né, mano? Mas tudo vai ser guardado no corpo, né? Então, todas as experiências que a gente vive, elas geram movimentos e sensações no corpo, seja uma sensação de prazer, de dor, seja uma sensação de tensão, de relaxamento, seja a sensação de alegria, de felicidade. A gente vai falar mais sobre as emoções. A gente passa por uma experiência, essa experiência ela vai gerar uma emoção, essa emoção ela vai virar uma memória. Então o corpo nada mais é do que esse arquivo, né? Essa prateleira de memórias que a gente tem. E o corpo ele vai falando, né? Todo momento o corpo vai falando, pô, e aquela dorzinha que tem ali, que já faz 10 anos. E aí você torna a dor, né? Ah, não, mas essa dor tá comigo desde sempre. Faz parte de mim já. Se tornou a dor, né? É como a pessoa que você olha e fala, a pessoa fala pra você, ah, não, mas eu sempre fui ansioso. Você não é ansioso por natureza. Algo te gerou ansiedade um dia, essa ansiedade se gerou um humor, esse humor gerou uma emoção, essa emoção se tornou uma personalidade, uma identidade. Aí hoje você veste a identidade e eu sou ansioso. Você se enxerga assim, se classifica como se isso, classifica, mas não é. põe a label ali, né, mano? Ansioso, pá, na testa. Aham. E aí o corpo ele vai falando, né, mano? Então seja através da fome, seja através do cansaço, seja através da dor, seja através da tensão. E escutar ele, né? Então, porra, mano, o que eu preciso hoje? O que o meu corpo precisa hoje? Precisa mais de um chacoalho ou ele precisa mais de um relaxamento? Como que o meu corpo necessita hoje se interage, se conecta com o que eu desejo realizar hoje? Então, falando já de centros de inteligência, né? Corpo, coração, mente. O coração, o desejo, né? Aquilo que a alma tá, aqueles desejos de alma, né? O que são os nossos sonhos. O corpo tá latente aí, o que realiza, né? E a mente o que tá interpretando e falando, mano, tem que fazer isso. Então, como aquilo que meu corpo necessita,
se encaixa com o que minha mente está falando que eu preciso realizar hoje. Então, pô, hoje eu tenho um dia punk de trabalho, mas meu corpo, mano, não aguenta, brother. Será que isso se conecta? Será que isso vai, de forma imediata, me fazer melhor ou me fazer pior? Pô, talvez se eu puxar aí essa tensão e realizar, amanhã eu vou me sentir menos sobrecarregado. Mas e ao longo prazo, como que isso se acarreta? E aí a meditação, para mim, ela entra como prática fundamental para gerenciamento de estresse, gerenciamento de ansiedade, mas essa é uma camada da meditação, né? E aí se você quiser usar isso para sua vida, beleza, mas a meditação ela tem uma camada mais profunda que quando você passa desse momento onde tá, mano, relaxei, como que é? Down regulate? Regular o teu sistema. Regulei o sistema nervoso, sair desse modo ativado simpático, né? Luta ou fuga, sobrevivência. Relaxei, entrei mais no parasimpático, criação, digestão, recuperação, descanso. Agora, como que eu posso me observar? E aí observar o que meu corpo está dizendo, como que isso se atrela com as minhas emoções, o que as minhas emoções estão tentando expressar que eu não estou escutando, como que isso se relaciona com o que eu estou realizando, de propósito, de relação, de vida e tudo mais. Demais, e aí o movimento corporal ele entra como essencial para mim também, mano, porque o corpo tenso, a energia fica travada, né? Então, quando você movimenta o seu corpo, a energia flui. E aí vai fluindo do pé até a cabeça, se expandindo para corpos sutis, do denso para o sutil e somos um campo, né? Massa, irado, cara. E para quem tá querendo começar a meditar ou nunca meditou, já meditou, mas não conseguiu seguir o caminho, né, por muito tempo, passa alguma dica pra galera aí que tá iniciando? Cara, sim. Não tem como fazer errado, então tira esse perfeccionismo aí da cabeça. Não precisa de 1 hora, não precisa de 30 minutos, é 20 segundos. E existem técnicas e técnicas, né? O que eu gosto de ensinar bem de começo assim faz um ancoramento, mano. Então ancora na prática e a respiração ela sempre está aí disponível, né? Então seguir o subir e o cair do abdômen. Seguindo a respiração, né, o flow natural, né, o fluxo natural da respiração é algo que ajuda nesse começo a trazer o foco da mente para um objeto específico, que é onde a gente começa a ter um pouco mais de presença. Então sai dessa parada do multitasking, né, multitarefas e mano, concentre em uma coisa, que é a presença absoluta, né, o mindfulness, tipo tá fazendo uma coisa só. Aquela parada de estar caminhando, bebendo água. Mano, ou caminha ou bebe água, tá ligado? Isso eu aprendi nos estudos com a meditação e com mindfulness. Mas é o fechar o olho, porque a partir do momento que você fecha o olho, o maior estímulo sensorial que a gente tem, ele se cancela, né? E é legal porque o yoga vai falar disso. Dentro de uma das pernas, né, uma dos galhos do yoga, chama pratyahara, que é a ausência dos sentidos. Então, quando você fecha esses estímulos sensoriais, é onde você consegue realmente observar o ambiente interno. E aí, como que tá esse ambiente interno, né? E aí que entra a beleza da meditação, como eu estava falando, ela pode te levar, você pode usar ela como uma ferramenta de desestressar e tal, mas uma coisa para você fazer no seu dia, que é um caminho, ou você pode usar ela depois que você quebra essa barreira e aí você deixa de falar, puta, mano, não vejo a hora de chegar em casa para meditar e relaxar. E aí você vai começar o tenho que vai se tornar em desejo. Então, nossa, tô sentindo vontade de meditar. Deixa eu sentar ali 2 minutos e ver o que é essa vontade. E aí começa a se transformar. Irado. Eu acho que é como tudo na vida, né? Que nem academia também, a galera comenta, tinha atividade física. Existe uma resistência natural pra gente começar algo que a gente não tá acostumado, porque o nosso cérebro quer poupar o máximo de energia possível, que é o estado de sobrevivência. E quando a gente começa algo novo, tem uma resistência, vai indo, mas acostuma. A gente percebe os benefícios daquilo na nossa vida e passa a ser algo que, a partir do momento que antes era eu preciso, agora eu quero. E isso aí é um ponto muito massa. Então, acho que é isso, assim, com coisas bem simples, né? Que acho que o estado de presença é a principal delas, né? Que é o estado meditativo, que a galera acho que tem muita noção de ter que cruzar a perna e tal. Obviamente é uma das opções também, mas acho que
de tudo que a gente falou hoje, né, para conseguir trazer a questão da nossa verdade, comunicar isso e acessar a nossa parte vulnerável do ser, o fato de estar presente, né, e consciente cada vez mais do nosso sentir, do nosso corpo, de sentimentos, de como eu me vejo, de como eu me sinto diariamente, isso é um estado de meditação, né, é uma prática meditativa também, né, então irado demais. E antes da gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta para ti, para o Thiago hoje, cara, quando tu olha assim, qual que é a perspectiva e o teu sonho, se tu tem um grande sonho, ou qual que é a tua, hoje assim, o teu maior desejo para poder executar, criar ou trazer para o mundo? O que que é a tua, que é só teu, assim, que hoje tá querendo vir? Meu maior sonho é viver num mundo onde não existam fronteiras, países e bandeiras, onde todos possamos ir e vir da nossa maneira, que todos os estilos de vida são aceitos, são valorizados e reconhecidos por nós e pelo ambiente ao nosso redor, onde todos temos acesso ao mesmo tipo e quantidades de recurso e nos movemos e trabalhamos como um. Pô, o Maurício está passando por isso, vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. O Thiago está passando por isso, vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. E nesse individual se expande para o coletivo, onde a estrutura vertical de sociedade já não existe mais e realmente se torna algo mais horizontal, onde todos temos acesso a tudo, mano. Esse é o meu maior sonho. E aí o realizar dele vem através do realmente cada vez mais sentir o meu corpo, as minhas emoções e passar isso pra frente, ajudando quem quiser aprender que a gente não precisa de nada externo, mano. Então a resposta tá dentro já, tá ligado? Irado. Então hoje tu considera que tu tá alinhado com a tua essência, hoje com o teu sim, servir? Mano. Ele não tem como dar errado, tá ligado? Já deu certo. Irado. Gratidão, meu irmão, sem palavras. É isso. Valeu por esse encontro. Muito bom. Eu agradeço, meu brother. E na nossa próximo encontro a gente fala um pouquinho mais aí de viagem também. Thiago já viajou bastante. Fica pro próximo. Foi muito bom poder, agora a gente tá com o horário meio apertado também aqui, mas tá tudo certo. Fluiu como tinha que ser. Te agradeço mais uma vez, irmão, por me receber aqui também, onde tu tá morando. A gente ter essa troca tão irada. E como tu falou, né, cara, esse mundo que a gente tanto almeja, eu acho que ele é possível através de movimentos assim, né? Movimentos pequenininhos de cada pessoa e a gente vai acendendo várias luzes aí e quando vê, já estamos coexistindo nessa nova realidade. Irado, meu irmão. Para quem quiser seguir as redes sociais do Thiago, vou deixar na descrição tudo aqui. Segue lá no Insta, acompanha que o trabalho dele é muito massa, vai estar realizando meditações também agora, não sei quando esse vídeo vai sair, então vamos deixar sem data, mas acompanha nas redes dele que tem tudo lá certinho. Dá um like se curtiu o vídeo, comenta aí o que tu achou também desse vídeo, se teve algo que tu teve de insight, um ensinamento, manda para algum amigo ou amiga que possa se interessar, se inscreve aí, é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!